Vamos abordar alguns temas dentro do direito processual penal. E dentro do processo penal, os dois temas que são mais recorrentes em concursos são ação penal e inquérito policial. Ação penal, para que não fique extenso as apresentações, eu dividi em três partes. Hoje começaremos pela primeira parte de processo penal, para que a gente possa entender o que é a ação penal num linguajar simples, num linguajar que fique fácil para quem não é do ramo do direito entender bem cada parte do direito que é exigido em concurso. Ação penal é o direito de recorrer ao Estado solicitando a prestação jurisdicional para a solução de uma lide. Então, o Estado, nós sabemos que tem três poderes. O poder legislativo, que em síntese compete elaborar as leis e fiscalizar também o poder executivo. Nós temos o poder executivo, que é aquele que vai pôr em prática, que vai executar os programas administrativos, e o poder judiciário, que vai aplicar a lei toda vez que for suscitada a participação do Estado para solucionar o ferimento às leis. Então, prestação jurisdicional é o poder que o Estado tem de julgar. Julgar o quê? Julgar o pedido que foi feito quando alguém tem um direito lesado, um direito ferido. Lide é um conflito de interesses. Quando duas ou mais pessoas têm pensamentos diferentes sobre um determinado ponto, gera-se um conflito de ideias. Quando esse conflito pode ser resolvido entre as duas partes, ou mesmo com a mediação de terceiros, continua sendo um simples conflito. Agora, quando esse conflito só encontra a solução através da intervenção do Estado com o seu poder de julgar, chama-se de lide. E ação penal não é papel. Ação penal é um direito. É um direito de recorrer ao Estado, dizendo, com outras palavras, Estado, juiz, o meu direito foi ferido e eu quero ver esse direito restabelecido. Então, o Estado, com seu poder jurisdicional, irá analisar, irá produzir um processo para descobrir quem está com o direito e, através de uma sentença, dizer se aquele que pediu o direito tem ou não o direito. No caso, no campo penal, condenando ou absolvendo. Então, repetindo, para a gente passar à frente, a ação penal é a solicitação que alguém faz para que o Estado aplique o seu poder-dever, devolvendo o direito que foi violado e cuja solução surgirá através de uma sentença. Que a sentença é o que põe fim ao processo. E quero fazer uma distinção entre ação penal, processo e autos, e também procedimentos. Ação penal, como já vimos, é o direito que alguém tem de recorrer ao Estado. Processo. Quando alguém pede ao Estado juiz, ao Estado poder judiciário, para resolver uma questão, o juiz, que é o presidente, para encontrar essa solução, vai ter que seguir uns ritos, vai ter que realizar vários atos. Ou seja, o juiz vai determinar a realização de audiências para se ouvir testemunhas, para fazer o interrogatório, para fazer a cariação, se for preciso, para determinar a realização de várias diligências, de perícias, para ao final ele tomar uma decisão através de uma sentença. Essa sucessão de atos que é realizado
que é realizada com a presença ou sob a presidência do juiz, é que se chama de processo. Agora, este processo, que é a sucessão de atos, eles vão ser armazenados, seja em papel, seja no próprio sistema de computadores. Hoje, a maioria já dos fóruns, dos cartórios, não usa mais o processo físico, que é esse com papel. Hoje é virtual. Mas a sucessão de cada ato que é feito, ele vai ser arquivado em um termo de interrogatório, um termo de depoimento e assim em um laudo pericial. A junção de todos esses atos que foram formalizados, seja hoje em papel, seja hoje em termos digitais, chama-se de autos. Daí diz os autos do processo. Então, a ação penal é o direito de pedir, processo é a sucessão de atos realizados sob a presença do juiz e autos é a junção de todos esses atos que foram realizados pelo juiz num grande documento ou é o que forma os autos. Agora, para o juiz realizar esse processo, existe um ritual, existe uma forma. Quem vai ser ouvido primeiro, a testemunha de acusação ou de defesa, ou interrogatório? Qual o prazo para cada um desses? Quem fala durante a audiência? Como é que se procede a fala? O juiz, advogado, promotores? Então, a forma como se realizam esses atos chama-se de procedimento ou ritos. Então, já dá para inicialmente fazer a distinção entre ação penal, processo, autos e procedimentos. Agora, quais são as espécies de ação penal? Quais são as formas, as formalidades de ação penal? O código em si não faz a distinção. Essa divisão ela é subjetiva e é em função da qualidade do sujeito que detém a titularidade. Ou seja, de acordo com a pessoa vítima de um crime, no caso da ação penal, e que tem o direito ferido, ele é o titular do direito que foi ferido. Então, quem tem, de acordo com a pessoa que teve o direito ferido, é que os doutrinadores fizeram a divisão de ação penal. E vamos ver quais são cada uma delas. Lá nos artigos 100 em diante do Código Penal, vai tratar do tema ação penal. E vamos ver que há uma ação penal chamada ação penal pública e uma ação penal privada. Assim, a grosso modo, pelo próprio nome, já dá para se entender o que é pública e o que é privada. Pública é aquilo que pertence a todos. Privada é aquilo que pertence ao indivíduo, como pessoa. Então, a ação penal ela vai ser pública quando o interesse maior na solução da lide, na solução do problema, compete ao Estado. O interesse maior é do Estado, embora a vítima seja um particular. E a ação penal é privada é quando o interesse maior na solução do problema que foi surgido, do direito que foi ferido, interessa mais ao indivíduo do que ao Estado. Então essa é a primeira diferença, assim, bem superficial, sobre o que é uma ação penal pública e uma ação penal privada. A ação penal pública ela está dividida em duas espécies. A ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada. Agora, o que é incondicionada? Condicionada vem de condição, de requisitos. O prefixo in vem dizer que é não, ou seja, que não tem condição. Agora, não tem condição de quê? Para iniciar a ação. É que para iniciar a ação penal, o Estado, na ação penal pública, o Estado tem a obrigação
de começar a ação independente da parte ofendida requerer, porque o direito que foi ferido interessa mais ao Estado do que ao próprio indivíduo. Então compete ao Estado começar essa ação sem precisar de nenhuma condição, ou seja, sem precisar de nenhuma provocação, sem precisar de nenhum pedido. E ela é condicionada a quê? A ação pública, ela depende de algumas condições. E quais são essas condições? Primeiro, representação do ofendido. É preciso que, ao ter o direito ferido, o ofendido represente junto ao Estado, aqui junto à autoridade policial, ou ao Ministério Público, ou à própria Justiça, dizendo que quer que o seu direito seja restaurado. Se o ofendido não entrar com uma representação, a autoridade policial ou o Estado não pode tomar nenhuma iniciativa, porque o interessado maior era o indivíduo. Mas eu vou detalhar bem isso mais adiante. E a segunda condição para que se inicie uma ação penal pública é a requisição do Ministro da Justiça, que eu também vou mostrar em que situações só pode-se começar uma ação penal pública condicionada se o Ministro da Justiça fizer tal requisição. E a ação penal privada, como já dissemos, é aquela que a solução interessa muito mais ao indivíduo do que ao próprio Estado. E há 3 modalidades de ação penal privada: a personalíssima, a exclusiva ou principal, que é a mais comum, e a subsidiária da pública. E nós vamos detalhar cada uma delas. O que é ação penal pública incondicionada, como já dissemos? E o que é ação penal pública condicionada? Então, a pública incondicionada é quando independe de motivação externa para que seja intentada. Ou seja, é quando não depende da provocação de uma terceira pessoa para que o Estado comece a ação. O Estado tem a obrigação de começar, tão logo toma conhecimento do crime. Compete ao Estado, através do Ministério Público, dar início à ação penal. Então, nos crimes que o interesse maior é do Estado, a solução, ele vai se iniciar com um pedido do Ministério Público, que é um promotor de justiça, através de um documento chamado denúncia. Então, quando se fala em denúncia, é característica do Ministério Público quando pede ao Estado que instaure a ação penal contra alguém. E eu gostaria de fazer aqui uma pequena distinção ainda entre denúncia, queixa e representação. Quando se fala em denúncia, no conhecimento comum ou no senso comum das pessoas, denúncia seria o ato de formalizar, entre aspas, uma queixa numa delegacia de polícia, na própria justiça, para dizer que alguém cometeu um crime. Eu vou denunciar fulano. Mas juridicamente, esse não é o termo correto. Quando se fala em denúncia, é característico ou próprio do Ministério Público. Quando é um particular que vai, quando é o ofendido, que vai recorrer ao Estado para resolver um problema de um crime que foi acontecido, e esse crime está dentro do rol dos crimes que depende de uma ação pública condicionada à representação, ou seja, todos os crimes cuja pena são abaixo de 2 anos, só se procede mediante representação. Então é de ação pública condicionada. Uma ameaça, por exemplo. Se alguém foi ameaçado, se a pessoa que foi ameaçada não quiser resolver esse problema, o Estado não pode, por si próprio, tomar a iniciativa de entrar com uma ação contra alguém
que cometeu uma ameaça contra outra, se a pessoa ameaçada não está se sentindo ofendida neste caso. Então, se a pessoa que foi ameaçada quiser colocar na justiça a pessoa que lhe ameaçou, ele vai ter que fazer o pedido ao Estado. E o pedido que ele vai fazer ao Estado é a representação. Que a representação é o quê? É dar conhecimento à autoridade de que o seu direito foi ferido e quer que resolva. Que aí pode ser escrito, pode ser verbal. Não existe uma formalidade. E a própria pessoa do ofendido pode fazer. Agora, quando se trata de um crime de ação puramente privada, não é pública, mediante representação, é aquela que depende somente da vontade do ofendido, ele faz esse pedido ao Estado através de um documento formal chamado de queixa, e que tem que ser feito por um advogado. Mas depois eu vou detalhar um pouco mais ainda. Então, são 3 formas de recorrer ao Estado. A denúncia, que compete ao Ministério Público. A representação, que corresponde ao ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. E a queixa para os crimes de ação penal privada. Então, a ação penal ela é pública condicionada quando depende de 2 condições. A primeira, a representação do ofendido. E a segunda, a requisição do ministro da Justiça. O que é ação penal pública condicionada à representação? Como o próprio nome já sugere, é quando o ajuizamento da ação penal pelo Ministério Público fica condicionado à representação do ofendido. Quer dizer, o titular do direito é aquele que tem o direito ferido, mas o titular da ação penal é o Ministério Público. Compete ao Ministério Público requerer da Justiça que seja instaurada a ação penal. Agora, quando a ação penal ela é condicionada à representação, o Ministério Público só pode oferecer a denúncia depois que o ofendido faça a representação. O ofendido diz que quer que seu direito seja restaurado, mostra qual foi o direito que foi ferido e, a partir daí, não havendo uma composição entre as partes, o Ministério Público oferece a denúncia e prossegue com a titularidade da ação penal. Agora, entende-se por representação como sendo a manifestação de vontade do ofendido com o intuito de investigação e processamento dos acusados. Então, como dissemos desde o início, a ação penal é um direito. A representação é o ofendido manifestar sua vontade dizendo que quer que o Estado, usando o seu poder jurisdicional, resolva o seu problema. Que pode ser formal, escrito, ou pode ser verbal. Ele vai numa delegacia e diz: "Seu delegado, eu vim aqui", geralmente as pessoas dizem, "vim aqui prestar uma queixa", mas na realidade está sendo uma representação. "Vim fazer uma queixa contra o fulano de tal que me ameaçou", por exemplo. Isso aí é uma representação e não uma queixa. A representação, quando é que a ação penal é pública condicionada à representação? É quando a titularidade da ação ela continua sendo do Ministério Público, contudo, o Ministério Público, é o promotor de justiça, só irá atuar quando a vítima, que é o ofendido, ou o seu representante legal autorizarem. E uma vez dada a autorização para o Ministério Público, este assume incondicionalmente. Então vejamos bem, quando se fizer uma pergunta, num crime de ação penal pública condicionada à representação, quem é o titular da ação? O titular da ação penal é sempre o Ministério Público. Agora, quem tem a prerrogativa de recorrer ao Estado é o ofendido e não o Ministério Público. Então, o ofendido, que é a vítima,
manifesta sua vontade diante do Estado, através da autoridade policial, ou do Ministério Público, ou da própria Justiça, no caso da própria Justiça, ele está fazendo através de uma representação, que é a manifestação da sua vontade. A partir daí, o Ministério Público assume incondicionalmente a titularidade, oferecendo a denúncia, solicitando do Estado que comece uma ação penal contra o autor do crime. E a segunda condição para a ação penal pública condicionada é a requisição ministerial. Aqui no caso, a requisição do ministro da Justiça. Então, quando se trata de crime contra a honra de chefe de Estado, ou melhor, de chefe de governo estrangeiro, um presidente, um primeiro-ministro de um país, ou quando o agente comete calúnia ou difamação contra o presidente da República, trata-se de crime contra a segurança nacional, e o artigo 141 lá do Código, e combinado com 145 do Código Penal, vai dizer que quando o crime é contra a honra de chefe de governo estrangeiro ou contra a honra do presidente da República, quem compete pedir para iniciar a ação não é o chefe estrangeiro, nem é o presidente da República, é o ministro da Justiça. Então, a competência de solicitar o início de uma ação penal nesses crimes compete ao ministro da Justiça e não ao ofendido. E quem é o titular para a representação? Lembre-se sempre, falou em representação, está se tratando de crimes cuja ação penal é ação penal pública condicionada, ou seja, que depende de uma representação. Então, quem é o primeiro titular? Tem que ser a vítima, é claro, mas ela tem que ser maior de 18 anos. E se a vítima for menor de 18 anos? Nós já vimos lá no direito penal que o menor penalmente é inimputável, não responde pelos seus atos, e também civilmente não tem a capacidade jurídica também de acionar a justiça. Então, quem vai representar o menor para reivindicar o direito que foi ferido será os seus representantes, será o seu procurador, os seus representantes, vai ser o pai ou o curador, alguém que for nomeado para isso. Agora, sendo maior de 18 anos, ele é o próprio titular da ação, que pode, dependendo dos casos, que pode nomear um procurador, assinar uma procuração, dando poderes para que alguém o represente. Então veja que quando alguém vai entrar na justiça, sempre tem um advogado que funciona como procurador daquela pessoa que é a vítima e que está repassando os seus poderes junto à justiça, reivindicar os seus direitos e acompanhar até que o juiz julgue. Quem mais tem a titularidade da representação? Veja bem, não é a titularidade da ação. A titularidade da ação é o Ministério Público. Agora, a titularidade da representação é o ofendido ou seu representante legal. Quando a vítima for menor de 18 anos ou mentalmente enferma ou retardada mental, então se nomeia um representante legal, que esse representante será um curador, que geralmente vai ser nomeado pelo próprio juiz para que esse curador decida sobre a representação do menor que foi ofendido, que pode ser o próprio pai. Quem ainda tem a titularidade da ação penal pública condicionada? O cônjuge, quer dizer, marido ou mulher, o ascendente, pai, avô, bisavô, o descendente, filho, netos, bisnetos, ou irmão. Em que situações?
é quando a vítima tiver morrido, ou quando tiver sido declarada como ausente judicialmente. A vítima faleceu, quem vai reivindicar o direito ou a reparação do dano que foi causado para aquela pessoa que já morreu? Será uma dessas pessoas, esposo ou a esposa, os pais, os filhos ou os irmãos. Ou então, quando a pessoa tiver desaparecido, ninguém sabe o paradeiro, e a justiça declara ausente aquela pessoa. Então, uma dessas que nós citamos será o titular da representação. Ou ainda, uma pessoa designada no ato constitutivo ou diretor sócio-gerente. Quando a vítima for pessoa jurídica, for uma empresa, quem é que vai representar essa empresa junto à justiça? Será a pessoa que a empresa designar. Vai receber uma carta de representação, uma preposição, e essa pessoa vai ser o preposto junto à justiça. Quem já participou de alguma audiência, principalmente nos juizados especiais, vai ver que quando alguém entra com uma ação contra uma empresa, seja de telefonia, seja de energia, seja qualquer outra, seja uma comercial, essa empresa sempre manda um preposto, sempre manda uma pessoa como representante. E essa pessoa leva essa carta de preposição ou uma carta que diga, um documento que vai dizendo que ele está legalmente representando aquela empresa. Então são esses as pessoas que são os titulares da ação. Agora, qual é o prazo para que alguém possa requerer do Estado a solução de um direito que foi ferido? Ou seja, entrar com um pedido de ação penal para que o processo seja feito e o juiz chegue a uma decisão através de uma sentença. Nos casos, nós estamos falando aqui da ação pública condicionada. Nos casos da ação pública condicionada, o prazo é um prazo decadencial. Há três figuras chamadas de decadência, de prescrição e de perempção. Embora eu explique isso lá na frente, mas eu vou antecipar aqui o que é. Tanto a decadência como a prescrição, como a perempção, são formas de extinguir o processo. Geralmente sem julgamento do mérito, ou seja, sem que ele tenha sido julgado pelo juiz. É uma perda de direito desse processo chegar ao final. Quando se trata de decadência, se refere aqui aos crimes de ação penal pública condicionada ou ação penal privada. Porque quem perde o direito aqui é o ofendido. E a decadência é o quê? É o ofendido perder o direito de requerer a ação penal porque perdeu o prazo. E qual é o prazo que o ofendido tem para recorrer ao Estado através de uma ação penal? O prazo é de 6 meses. Então, o ofendido tem 6 meses para entrar na justiça requerendo a solução para o seu direito que foi ferido. Agora, 6 meses a contar de quando? É a contar do dia em que o titular da ação tomar ciência de quem cometeu o delito. Porque às vezes um delito foi cometido, mas a vítima não sabe quando foi que esse delito foi cometido. Então, do dia que ele tomar conhecimento quem foi o autor do delito, a partir daquele dia, ele tem 6 meses para entrar com o pedido de ação penal, com a representação. Se ele não o fizer dentro dos 6 meses, então decai o prazo, decai o direito de recorrer ao Estado, e o Estado, o juiz, vai declarar a extinção da punibilidade. Ou melhor, nem declara porque não houve o pedido. Então, houve uma extinção da punibilidade porque a ação nem chega a se iniciar porque o ofendido perdeu o direito. Isso chama-se de decadência.
Quando o crime se trata de ação penal privada e durante o processo, a vítima, o ofendido, que é o autor do processo, deixa de realizar algum ato que deveria realizar no processo por mais de 30 dias consecutivos, o juiz vai encerrar esse processo, vai extinguir a punibilidade pelo instituto da perempção. O que é a perempção? É o particular, no crime de ação privada, deixar de realizar um ato por mais de 30 dias consecutivos e perde o direito de continuar esta ação e o juiz encerra declarando a extinção da punibilidade. Agora, quando é o Estado que perde o direito de julgar porque perdeu o prazo, e esse prazo está previsto lá no Código Penal, o processo começa e o juiz não julga dentro dos prazos que são previstos, há uma tabela lá, que depois eu poderei mostrar, e o juiz não julga, então o Estado perde o direito de punir, perde o direito de sentenciar. Se chama de prescrição. Quando diz o crime foi prescrito, é porque o Estado perdeu o direito de julgar. Então isso aí é a perempção, a prescrição e a decadência. Como estamos falando na ação penal pública condicionada, para se pedir a ação é através da representação. Se perder o prazo de solicitar o início da ação penal, houve aí a decadência. É a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, o Ministério Público, que é o promotor de justiça, só pode ajuizar a ação, só pode efetivar o pedido através da denúncia ao juiz, se houver a requisição do ministro da Justiça. Como já vimos, é quando há uma ofensa à honra de chefe de Estado estrangeiro ou contra a honra do presidente da República. Então, o ministro da Justiça entra com a representação junto ao Estado Judicial. O Ministério Público, de posse dessa representação do ministro da Justiça, oferece a denúncia para que a ação penal seja começada contra o autor do crime. Então, como é que se identifica quando é que a ação penal é pública, quando é que ela é ação penal pública mediante representação, a pública condicionada e a ação privada? O critério que identifica a ação penal pública ou privada é estabelecido pelo artigo 100 do Código Penal ou pela legislação penal. Na ação penal pública incondicionada é quando o Código não diz nada, quando silencia a respeito de qual é a espécie de ação. Se você lê os artigos do Código onde trata dos crimes, se ao terminar o capítulo não disser como é que se procede essa ação, já sabe que é ação penal pública incondicionada, que é a regra. Então a regra da ação penal é que a ação penal é pública, incondicionada. Agora, quando a ação penal é pública mediante representação, ao final do capítulo onde está o crime, vai dizer só se procede mediante representação. Aí já sabe que é uma ação penal pública condicionada à representação. E quando abaixo do crime vier dizendo só se procede mediante queixa, então já se sabe que é um crime de ação penal privada. Então quem define, o próprio Código define. Quando silencia, ação penal pública incondicionada. Quando diz só se procede mediante representação, é ação penal pública mediante representação, condicionada mediante representação. E quando diz que só se procede mediante queixa, é ação penal privada. Então, resumindo, para a gente começar a concluir. Nós falamos em prescrição, decadência e perempção. Prescrição, como já vimos,
é quando o Estado não sentencia, quando o Estado não julga dentro do prazo. E há uma tabela, por exemplo, para os crimes cuja pena seja inferior a 1 ano, prescreve em 3. Para os crimes cuja pena não ultrapassa 2 anos, prescreve em 4. E assim é uma tabelazinha que vai subindo. E a maior prescrição é de 20 anos. Então, se o crime é acima de 12 anos e o Estado não sentencia dentro do prazo, se o autor do crime passar foragido, digamos, 20 anos, ou o Estado não julgar dentro de 20 anos, aquele crime está prescrito. Decadência. O ofendido não representar a queixa ou a representação no prazo legal, que é de 6 meses a contar do dia em que ele tomou conhecimento quem é o autor do crime. Então, se o ofendido não entrou com pedido de ação penal dentro dos 6 meses, a partir do dia que tomou conhecimento quem é o autor do crime, perde o direito de entrar com ação, que aí é chamado de decadência. E perempção são nos crimes de ação privada, quando a parte não prosseguir na ação, deixando de realizar certos atos, que tinha a obrigação de fazê-lo, por um período superior a 30 dias consecutivos. E nós terminamos com um exercício só, para fixar um pouco. Então, a representação é irretratável após oferecida a denúncia pelo Ministério Público, retratável a qualquer tempo, irretratável após recebida a denúncia pelo juiz, irretratável a qualquer tempo. Embora eu não tenha ainda falado sobre o que é a retratabilidade da ação, que será na segunda parte, mas já damos aqui um pequeno início. Quando se fala de retratável, é aquilo que pode ser modificado, que pode ser desdito, é desdizer o que disse. Alguém faz uma acusação e numa audiência de, por exemplo, de conciliação, a pessoa diz, não, eu disse, mas não foi dessa forma, ou eu peço desculpa, eu retiro o que disse. É desmanchar o que disse, é desdizer o que disse, é se retratar. Então, quando é que, depois que se oferece a denúncia, quando é que a ação vai ser irretratável? Ou seja, quando é que não cabe mais o autor da ação aceitar uma desculpa, aceitar o pedido de perdão da outra parte, para que não se prossiga mais nessa ação. Então, depois de feita a representação, a ação penal só será irretratável depois de oferecida a denúncia pelo Ministério Público. Então, o ofendido entrou com uma representação. Se for nos crimes cuja pena seja abaixo de 2 anos, vai haver uma primeira audiência, que é a audiência de conciliação. O promotor vai propor uma conciliação. Se não houver a conciliação, o Ministério Público oferece a denúncia. E depois de oferecer a denúncia, o titular da ação, como é o Ministério Público, passa a ser agora irretratável. Mesmo que o ofendido ou o autor venha ao Ministério Público dizer que se arrependeu, que não quer que mais essa ação vá para frente, o promotor não pode mais desistir da ação e a ação vai prosseguir. Então nós continuaremos numa segunda parte para a semana, que estudem também a doutrina, estudem o Código de Processo Penal, para vocês se aprofundar dentro de ação penal, agora que já conhece algum dos termos da ação penal.